Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, você que está ouvindo o podcast da Central Cine Brasil aqui na Central 3, o programa que fala de cinema brasileiro na nossa rádio Central 3. Essa é a 33ª edição desse programa. Eu sou Lucas Borges, apresento com trabalhos técnicos de Matias Pinto esse programa, sem Paulo Silva Júnior. Paulo Silva Júnior no estaleiro, bom repouso a ele, boa recuperação, ele que operou o tornozelo, mas tem um reforço à altura aqui à minha frente, Murilo Costa. Como vai, Murilo? Tudo bem, Lucas? Espero estar à altura do Paulo Silva Júnior, mas estamos aí para tentar substituir ele hoje. Com certeza, o grande cineasta Murilo Costa. Hoje nós temos um convidado por telefone, um convidado muito especial, que tem filme estreando na Mostra de Cinema de São Paulo. A mostra começa nesse dia 20 de outubro, né, quinta-feira. O nosso convidado é Gustavo Rosa de Moura, o diretor de Canção da Volta. Olá, Gustavo, como vai? Olá, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Tudo bom? Na expectativa, né, da estreia do seu filme, que vai ser exibido pela primeira vez ao público nessa Mostra de Cinema de São Paulo, certo? Certo, pois é, a primeira vez que eu vou exibir o filme na vida, assim, publicamente, então enfim, uma expectativa grande, né? Dá um frio na barriga. Esse filme que é sua estreia na direção de um longa-metragem, né? Um drama aí que conta com atuações de João Miguel e de Marina Persson como protagonistas. O filme conta a história de um casal que vive aí os conflitos, os problemas que os casais costumam viver. Murilo, fica à vontade para fazer a primeira pergunta para o Gustavo. Gustavo, tudo certo? Oi, tudo bem? Tudo certo. Seu filme, assim, ele fala muito sobre essa prisão da vida cotidiana, eu acho, né? Da rotina, família, trabalho. E isso relacionando bastante com a cidade de São Paulo, né? Uma cidade em que as pessoas ficam muito presas nessa vida, sempre mais do mesmo. E eu vejo assim que você utiliza muito a cidade como parte desse cenário, até para contar essa história. E tem uma questão da praia como escapismo também, uma forma de fugir do cotidiano desses personagens. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa relação do espaço costurado dentro do roteiro, da história e das atuações. Tá bom, eu acho que o filme, ele fala, sobretudo, assim, de um momento, né, específico na vida de um casal, de uma família, que é um momento difícil ali, né, que rola uma crise intensa por conta de momentos ali que os personagens estão vivendo, e isso gera uma sensação muito, eu diria assim, de claustrofobia. Gera muito nos personagens uma sensação de claustrofobia, no sentido tanto sentimental, emocional, como físico também, um pouco disso que você está falando, né? De estar, o filme é escuro, o filme se passa muito dentro do apartamento, dentro lá dos espaços de trabalho, e os personagens de alguma maneira se sentem presos ali também, presos naquela situação, presos naquele momento difícil de vida, enfim, presos a uma série de coisas, aos próprios sentimentos. E aí também a praia acaba funcionando como uma espécie de oposto disso, né? É um momento em que abre, e que você tem um horizonte, que você tem o oposto da claustrofobia, né? O horizonte, a distância. Então, o filme lida um pouco com esse contraste. A praia é sempre um momento que ele abre, assim, que ele escapa, né? Que entra mais luz, que fica tudo mais claro e tal. Gustavo, o seu filme, Canção da Volta, tem um toque muito forte de pessoalidade, né? Primeiro porque o filme foi gravado em um apartamento que é o seu apartamento, certo? Certo. Você é arquiteto, enfim, desenhou o apartamento de forma bastante competente, um apartamento bonito que acaba se tornando um personagem bastante interessante do filme. E a Marina Persson, que é a protagonista do filme, é sua esposa. Que caráter esse toque familiar, pessoal, deu ao filme? Como foi
gravar a sua esposa como protagonista e num apartamento que você desenhou, que é onde você vive? Então, eu acho que não, o filme não é autobiográfico, assim, né? Nem meu, nem de mim, nem da Marina. A história é totalmente ficcional e tal. Mas eu acho que o que tem aí de interessante nessa pergunta é que, de fato, eu gosto de trabalhar não só com pessoas próximas e que eu acabo tendo bastante oportunidade de trocar mesmo, de fazer preparação, de ter um processo de cumplicidade longo, como também gosto de conhecer a locação que eu vou filmar, né? Eu acho que nesse filme, a casa da família, a casa do casal, era uma espécie de personagem também. Como eu falei, toda essa sensação de claustrofobia, de aprisionamento que o filme trabalha, tem que estar, na minha cabeça, tinha que estar explorada também na forma do filme, né? Na forma de filmar, na maneira como a câmera se posiciona, na maneira como os atores se posicionam no espaço, na mise-en-scène, digamos assim. Então, eu trabalhar num lugar que eu conheço muito bem, que é o meu apartamento, me dava uma liberdade grande para pensar isso, né? Para poder, digamos, imaginar essas cenas no roteiro, para poder ensaiar com os atores já no próprio lugar e com isso tirar proveito narrativo e plástico disso, né? Então eu acabei optando por isso, falei assim, vou fazer no meu apartamento porque é um lugar que eu conheço muito bem e isso vai me dar liberdade, vai me dar potência ali para trazer isso pro filme. Bacana. E a casa da Marina, como eu falei, é muito, muito também por uma questão de parceria nossa. A gente trabalha junto em muitos projetos, né? Ela também é diretora de cinema, atriz, então a gente troca muitas coisas, muitas ideias. E aí eu tinha feito um curta-metragem, que ela foi atriz também, chamado Acho que Chovia. E a experiência foi super legal nesse curta, a gente adorou trabalhar junto e tudo, e daí a gente já começou a se planejar para fazer o Canção da Volta, que é um desafio para ela também grande como atriz, que a personagem da Júlia é muito diferente, né, do que a Marina é na vida real, assim, em todos os níveis, assim, é uma pessoa com uma personalidade muito diferente, enfim, não era aquele caso clássico de você pegar uma pessoa que já é parecida com o personagem. Um pouco oposto, era de tentar construir uma outra pessoa junto com ela. E foi muito legal, eu acho que foi uma experiência que a gente gostou muito, assim, se tudo der certo a gente ainda pretende repetir, fazer isso mais vezes. Como você disse, né, Gustavo, essa parceria não é nova, né? Em O Papel da Vida, a série de entrevistas que você dirigiu, a Marina é a apresentadora, né, a entrevistadora, né? E em Califórnia você tem uma pontinha também, né, no último filme da Marina. E produziu. No Califórnia, na verdade, eu faço uma ponta que é mais uma brincadeira, assim, eu faço um papel de um professor de física e eu sou produtor do filme, sim, né? Então, aí a parceria se dá em outro lugar, assim, eu produzi o filme junto com ela e aí, enfim, trabalhei muito em vários aspectos do filme que não exatamente atuação, porque eu não sou ator, né? Mas fiz essa brincadeira aí de fazer uma participação. Ele até fala na cena. Quer dizer, misturar a relação profissional com a relação amorosa, muitas vezes é motivo de problema, mas para vocês parece fluir muito bem, né? Eu acho que isso, mesmo para nós, né, é uma questão que você tem que tomar cuidado, né? A gente gosta e isso é bom. A gente, né? A Marina é sócia da Mira Filmes também, da minha produtora. Enfim, a gente tem uma série de projetos juntos, mas a gente também tem projetos separados. Acho que isso é muito importante também. Ela tem todo um monte de coisas que ela faz que eu não estou envolvido, né? E eu também, outros vários projetos que ela também não está envolvida. E a gente tenta equilibrar isso, assim, não trazer o trabalho para casa como uma coisa pesada, assim. Então, mas isso requer uma atenção constante, porque às vezes, de fato, a intimidade atrapalha. Às vezes a gente, sei lá, entra numa discussão de um jeito que a gente
talvez não devesse pelo fato de ser muito íntimo. Às vezes a gente se vê à noite antes de dormir discutindo uma coisa de trabalho que era melhor não estar discutindo. Então a gente tem que ficar atento, sabe? Não é uma coisa fácil de fazer, é uma coisa que requer uma constante atenção da nossa parte. Sim. Gustavo, mas tá tudo ótimo por enquanto. Você fala sobre essa questão da intimidade do casal, a vida, relacionamento que você levou o seu, né, pros bastidores aí do filme, mas o filme também trata bastante sobre isso, né, relacionamento do casal e como talvez essas estruturas, mesmo não tão estabelecidas já com uma vida e uma rotina certas, se veem abaladas, de repente até facilmente, com questionamentos e inquietações que surgem, né. E você não deixa explícito exatamente o que aconteceu ali. O passado do personagem fica obscuro tanto pra gente quanto pros personagens do filme. E eu queria saber sobre essa sua opção de não ter uma narrativa tão clara nesse ponto e deixar as coisas muito no ar. Isso daí é o seguinte, o filme, basicamente, assim, ele é sobre... Se eu dissesse assim, que ele tem uma mensagem, uma principal... eu diria que é sobre justamente a impossibilidade de controlar e de conhecer totalmente o outro e a si mesmo, né? Então é muito um filme sobre essa opacidade, sobre o não saber, sobre o não controlar, né? No fundo, o grande drama que o personagem do João Miguel vive, que o Eduardo vive, é justamente não saber o que ela tem, o que a mulher dele tem, ou por que ela tentou se matar, ou por que ela fica, às vezes ela fica mal, e ele não conhece uma série de coisas dela. Ele vai ao longo do filme se dando conta de que ela é um mistério para ele, e ao se dar conta disso, ele começa a entrar numa espiral de controle, de confusão, que quanto mais ele tenta descobrir coisas sobre ela e das maneiras, no fundo, piores possíveis, porque ele começa a invadir a intimidade dela, ele não, no fundo ele não descobre nada, e mesmo quando ele descobre, ele não resolve nada, porque ele pode descobrir um fato, mas ele não chega na essência da coisa, porque no fundo essas coisas são opacas mesmo, né? E a gente teria, e um pouco isso, que é um filme sobre se conformar com isso em alguma medida. Você poder se conformar ou trabalhar o fato de que você não vai saber tudo sobre outra pessoa, você não vai conseguir controlar o que a pessoa faz, você não vai saber tudo que a pessoa já fez na vida, e você não vai, muitas vezes, nem conseguir controlar a si mesmo. Então, quando você se vê diante dessa situação, um pouco eu queria que o espectador tivesse em algum lugar próximo do personagem, que é aquela velha história da gente se colocar... Como é um filme muito radical de ponto de vista, né? Você deve ter percebido que a gente está 100% do tempo com o personagem do Eduardo, do João Miguel. Você só vê o que ele vê, só tá com ele o tempo todo. Então isso dá, obviamente, uma sensação de angústia, porque a gente também não sabe o que a Júlia faz quando ela não está perto dele. E aí a ideia era justamente que o espectador experimentasse um pouco dessa sensação angustiante, que é não saber, ter que se conformar com isso. E é isso aí, legal. Você tem acesso a outras coisas, você tem acesso a sentimentos, a emoções, a coisas parciais, mas a explicação das coisas muitas vezes escapa, né? Gustavo, voltando mais uma vez à questão da cidade de São Paulo no filme, o teu filme tem algumas características que talvez a gente observe em outros filmes paulistas, a cidade e a rua como um componente importante, ao mesmo tempo que o interior também, né, o apartamento, no caso do Canção da Volta, é um componente importante do filme, dramas psicológicos, uma certa tensão silenciosa ali. Quando a gente fala de filme brasileiro, talvez a escola pernambucana seja a escola que mais venha à mente, né, com muitos filmes autorais, personagens fortes, etc. Dá para falar que existe uma escola paulista de cinema hoje em dia, uma linha que se siga mais ou menos pelos diretores paulistas? Eu não saberia te dizer, honestamente. Eu acho que existem uma série de pessoas em São Paulo fazendo filmes muito diferentes e tal, mas eu não vejo uma unidade, eu não vejo muito como você
botar as pessoas dentro de um movimento comum ou dentro de uma preocupação comum, eu acho que não. Eu pelo menos eu não tenho isso claro para mim, assim. Eu acho até que, como você falou, no cinema pernambucano talvez exista um pouco mais, mas mesmo no cinema pernambucano eu acho que é um cinema muito também inquieto, assim, que vai para lugares muito diferentes. Eu acho que o que eles têm conseguido de fato também é um número grande de ótimos filmes, né? E é sempre um desafio, porque fazer filme é muito difícil, e o filme ficar bom mesmo, é muito, muito, muito difícil. Então, ali em Pernambuco, eu acho que você tem alguns casos de filmes que têm funcionado, que têm ficado muito interessantes, muito bons, muito potentes, mesmo que de temáticas totalmente diferentes, né? Eu tenho agora 2 exemplos de filmes pernambucanos super legais, ótimos e bem-sucedidos, que é, sei lá, o Boi Neon e o Aquários, e eles são completamente diferentes. Um é urbano, com uma personagem protagonista feminina, enfim, e falando de questões mais urbanas e da vida na cidade, e o outro falando sobre o sertão, sobre vaqueiro, personagem protagonista masculino. São 2 filmes completamente diferentes, mas que enfim, então tem o sucesso como, né, são legais. Em São Paulo, eu vejo que a gente também tem filmes que tão ótimos, são filmes legais, vários filmes muito interessantes ter sido produzidos em São Paulo, mas também são muito diferentes, sabe? Eu vejo que tem gente inquieta com cada um com uma coisa, assim, eu não vejo muito uma linha clara. Sim. Você destacaria alguma coisa desse cinema paulista que você viu recentemente e gostou? Ou de repente achou que se relaciona com o seu cinema mesmo? Ou que foi uma influência? Uma influência, assim... eu acho que eu tenho... eu gosto bastante de muitos filmes feitos em São Paulo, assim, até de pessoas que eu conheço. Mas eu não saberia, talvez, destacar assim, exatamente uma influência, assim, ou algum filme. Eu acho até que o meu filme, Canção da Volta, ele é um pouco fora da curva, assim. Ele não é muito parecido com muitos filmes que são feitos em São Paulo, né? Por exemplo, sei lá, o filme da Ana Mulaert ou a própria Marina, que a gente lançou, né, o Califórnia, que a gente fez ano passado, enfim, mesmo filmes mais urbanos também. Eu não sei, eu acho que eu não saberia te responder, assim, não tenho claro isso pra mim, não, uma influência de cinema paulista, assim, direta. Tem talvez a mais antiga, né? O próprio São Paulo S.A., do Luciano de Concepção, é um filme que é o pai da Marina, por sinal. É um filme que eu penso muito, né? Vi muitas vezes já, e é um filme que tem a cidade de São Paulo de um jeito muito presente. É um filme que fala também de angústia, né? De um cara muito angustiado e meio preso na cidade, tal. Poderia ser aí uma influência, até, se a gente quisesse forçar um pouco a mão, não sei. Bom, Gustavo, Canção da Volta estreia nessa Mostra de São Paulo, começa dia 20 de outubro agora. Você já tem as datas certinhas e horários? Sala cinema, para que a gente possa informar aqui nossos ouvintes? Ele passa dia 27, que não essa quinta-feira, a outra, no Belas Artes, às 9h40. Então, quinta-feira, 27 de outubro, às 9h40 no Belas Artes. Depois ele passa no sábado, às 15h30, no Frei Caneca. E depois ele passa na terça-feira, às 19h50, no Frei Caneca também. Legal. Eu posso estar errando aí alguns horários, assim, pode ser que seja 40 e não 50, mas assim, eu tenho quase certeza que eu não estou com o papel aqui na minha frente agora, mas eu tenho certeza que é quinta, sábado e terça, sendo que na quinta é 9h40, eu tenho certeza. No sábado é à tarde, eu acho que é bem perto de 3h40, por aí. E na terça-feira é de noite, perto das 7, perto das 8, 19h50, uma coisa assim. Programação completa aí da mostra em www.mostra.org. E aproveitando sua presença, Gustavo, antes de se despedir, o que você quer ver a todo custo, que você vai tentar assistir nessa mostra? Poxa,
muita, assim, eu queria ver muito mais do que eu vou conseguir, né? Mas assim, tem essa mostra tem vários filmes do Bellocchio, né? Tem até hoje, vou na abertura da mostra ver o filme do Marco Bellocchio que vai abrir a mostra e vão ter vários outros filmes dele que são legais. Tem um filme do Lavi Dias que eu sei que está vindo para a mostra também, que eu quero ver. Tem o filme do Paul Verhoeven, que é o L, que estava em Cannes esse ano, que eu quero muito ver também. Tem alguns filmes brasileiros que eu sei que eu estou curioso para ver, que vão passar aqui na mostra também. Enfim, tem muita coisa. Assim, a programação desse ano sempre né? É muito vasta e tem várias coisas que eu estou ansioso aí para ver. Bacana, Gustavo, muito obrigado pela sua atenção, parabéns pelo filme e boa sorte na carreira com Canção da Volta. Obrigado, valeu. Um abraço. Bacana o papo com o Gustavo Rosa de Moura. O filme dele então estreia nessa Mostra de São Paulo, programação completa em www.mostra.org, e a gente termina esse primeiro bloco, antes de falar de história, ouvindo um pouquinho do trailer de Canção da Volta. Quer sair? O que é que a gente vai? Dançar. Dançar? Jura pra mim. Tem alguma coisa que eu não saiba? Vamos sair daqui. Você não esperava que você falasse isso. Acho que eu fiquei meio surpresa. Sua mãe foi aonde? Sou eu que mando aqui nessa casa, porra! Posso fazer uma pergunta? Claro, o que é? Por que você quis se matar? Por que você não se separa da mamãe? Onde é que você tava? Você sabe onde é que eu tava? Fala onde é que você tava. A história do cinema brasileiro. Vamos agora para o bloco de história, então, Murilo. Vamos falar um pouquinho da mostra, da história da Mostra de Cinema de São Paulo. Nesse mês de outubro, São Paulo recebe a 40ª edição da Mostra Internacional de Cinema. O evento, que acontece na cidade desde 77, começou como uma forma de celebrar os 30 anos de fundação do Museu de Arte de São Paulo. Leon Kakoff, que na época era o responsável pela programação do MASP, selecionou e trouxe 16 longas e 6 curtas, entre produções nacionais e internacionais, para dar início ao festival, que dali em diante entraria para o calendário oficial dos cinéfilos paulistanos. Naquele ano, o prêmio do público consagrou Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, do diretor argentino-brasileiro Héctor Babenco. Nos seus primeiros anos, quando acontecia exclusivamente no MASP, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo teve suas edições marcadas pela censura que ainda imperava no país. Os militares exigiam que todos os filmes passassem por análise prévia antes que pudessem ser exibidos ao público. Ainda na primeira edição, o curta-metragem chinês foi vetado. Nos anos seguintes, nem com a progressiva abertura democrática, já em andamento, as dificuldades deixaram de se repetir, chegando ao ápice em 1984. No último ano do regime, e no primeiro da mostra fora do Museu de Arte de São Paulo, o entrave com a censura foi levado às últimas consequências. Leon Kakoff se recusou a submeter as atrações à censura prévia e, ainda na primeira semana de festival, as exibições foram suspensas pelo Ministério da Justiça. As projeções só puderam ser retomadas dias depois, quando os censores terminaram de assistir a todos os filmes da programação. Seus 40 anos de vida, a Mostra Internacional de Cinema já trouxe a São Paulo grandes nomes da sétima arte, alguns deles protagonizando cenas inusitadas.
Um pouco conhecido à época, Quentin Tarantino veio apresentar seu longa-metragem de estreia, mas também aproveitou como espectador. Era visto em 4 ou 5 sessões diárias, sempre com o catálogo da mostra a tiracolo. Já Pedro Almodóvar deu chilique em plena Avenida Paulista, reclamando as condições de exibição de seu filme, que estava sendo projetado ao ar livre. Do começo tímido, com 16 filmes e apenas um local de exibição, a mostra cresceu e ganhou corpo. Hoje são mais de 300 títulos, entre novidades, raridades e retrospectivas, ocupando 35 endereços da cidade. Neste ano, os destaques são retrospectivas de Andrzej Wajda, realizador polonês recentemente falecido, e do cineasta italiano Marco Bellocchio. Outro que ganha espaço especial é William Friedkin, conhecido principalmente por O Exorcista. Ele vai estar em São Paulo e ministrará uma masterclass no MIS. Em paralelo, uma exposição no Instituto Intercultural desvendará a criação de Persona, o emblemático e enigmático filme do diretor sueco Ingmar Bergman. Aproveitando a deixa então, Murilo, já vamos para o bloco de notícias para dar detalhes, né, da Mostra Internacional de São Paulo, que começa nessa quinta, dia 20 de outubro. É a 40ª edição da mostra, que vai ocupar um circuito recorde nesse ano. Vão ser 42 salas em 35 pontos da capital paulista, incluindo o novato circuito SPCine, né, com 22 espaços gratuitos. O mais tradicional desses espaços, desses 42 espaços, vai ser o Vão Livre do MASP. Nesse ano, no Vão Livre do MASP, vai ser possível assistir a clássicos como O Atalante, filme de 1934, e Noites de Cabiria, de 57. A mostra, que começa nesse 20 de outubro, vai até 2 de novembro. A gente vai ter, como você citou, aí, retrospectivas de diretores consagrados, né, como Marco Bellocchio, que o Gustavo Rosa acabou de citar, né, expoente do cinema político italiano, que assina o pôster desse ano também. Vão ser 12 filmes do Bellocchio no total. O Andrzej Wajda, que, como você também citou, Murilo, 17 clássicos dele vão estar em exposição. Vamos ter também William Friedkin com os cultuados O Exorcista, Operação França, com o Boi do Medo, Jim Jarmusch com Estranho no Paraíso, Peterson, que competiu nesse ano no Festival de Cannes, enfim. Uma longa programação, mais uma vez, uma atração à parte. O que você, Murilo, quer ver sem sombra de dúvida, o que você não quer perder nesse ano? Eu gostaria muito de ver também a retrospectiva do Kiełowski, que vai ter, com todos os filmes do Decálogo, que ele fez na época para a televisão polonesa, e a mostra do Bergman, né, a exposição, na verdade, do Bergman sobre o Persona, acho que é completamente imperdível. E eu queria destacar também que é muito interessante que pela primeira vez a mostra está saindo do circuito Pinheiros, Augusta Paulista, e indo mais para outras áreas da cidade, periferia até, no céu, circuito SPCine. Acho que isso é muito legal e tomara que continue e traga novos públicos para a mostra. É uma consequência da criação da SPCine, né? Louvável criação da SPCine, né? Levando cinemas aos céus, enfim, financiando cinemas paulistas, né? Filmes paulistas, né? Sim, muito legal que o cinema deixe de ser uma coisa de elite, né? Porque hoje em dia você paga mais de R$20 no ingresso. Sim. E no céu você vê, acho que por R$1 ou de graça. Pois é. E alguns longas estrangeiros vão ser exibidos de forma inédita nessa mostra também. Destaque para O Nascimento de uma Nação, do americano Nate Parker, Animais Noturnos, Tom Ford, os 2 primeiros episódios de uma série, The Young Pope, do italiano Paolo Sorrentino, né, da Grande Beleza, Elle, do holandês Paulo Verhoeven, esse eu acho que imperdível também, né, o diretor de Robocop, né? Sim, ele é bem cult por aqui. Sim, um filme que se deu muito bem lá em Cannes. Muitos filmes que foram indicados já por seus países para o próximo Oscar vão ser exibidos de forma inédita nessa mostra, como O Iraniano Apartamento, do Asghar Farhadi, Olimak, premiado em Cannes, e filmes brasileiros também. Eu destaco O Martírio, do Vincent Carrelli, foi muito elogiado ao ser exibido em Brasília, né, em agosto agora. Glória e Graça, do Flávio Tambellini, Canção da Volta, sobre o qual acabamos de conversar aqui com o Gustavo Rosa de Moura. Enfim, uma longa programação imperdível, de 20 de outubro a 2 de novembro, programação completa no site da mostra, www.mostra.org, Murilo. E O Nascimento de uma Nação, que você citou, chega muito forte pro Oscar. Dizem que ele vem entre os favoritos aí para a disputa da estatueta. Bacana, vale a pena assistir então. Falando agora do Festival do Rio, Fala Comigo, longa dirigido por Felipe Scholl, saiu da mostra carioca como grande vencedor, recebendo do júri o prêmio de melhor filme e de melhor atriz, dado a Karina Telles. O filme tem previsão de estreia no circuito comercial em 2017. Mulher do Pai recebeu o prêmio de melhor direção para Cristiane Oliveira e melhor fotografia para Heloísa Passos.
além de atriz coadjuvante para Verônica Perrota. Era o Hotel Cambridge, de Eliane Café. Saiu premiado pelo voto popular como o melhor filme, além de ser escolhido pelo Prêmio da Crítica Internacional como o melhor longa. Também foi eleito pelo júri como melhor montagem. Então, de olho aí no Era o Hotel Cambridge, que também vai estar na Mostra de São Paulo. Bacana, mais um filme para assistir nos próximos dias aqui em São Paulo. E muito em breve também, no começo do mês que vem, em São Paulo, de 2 a 6 de novembro em São Paulo, e nos próximos dias no Rio, de 25 a 30 de outubro, vai acontecer a 24ª edição do Animamundi. Serão 400 curtas e 6 longas metragens vindos de mais de 45 países, além de uma série de palestras, encontros com profissionais brasileiros e internacionais, além de oficinas sobre a arte animada, e o audiovisual animado. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias dos cinemas e também pela internet. Algumas sessões são gratuitas. Destaque aí, Murilo, para o franco-japonês The Red Turtle, vencedor do prêmio especial do júri de Cannes na mostra Un Certain Regard. E você já está de olho em alguma coisa na Animamundi também, Murilo, ou ainda não? Não, Animamundi ainda não tive tempo de dar uma olhada na programação, mas agora... Sempre interessante. O Brasil em outro patamar, né? Depois de ter um filme indicado a melhor animação no Oscar. Pois é. Em outro status, Mini Mundo, né? Um belíssimo filme. E, bom, acaba em 2 de novembro a Mostra Internacional, já começa a Animamundi. Dias de muita alegria para os cinéfilos paulistas. Programação cultural frenética em São Paulo. E encerrando o bloco de notícias e o programa desta semana, há uma semana em exibição somente nos cinemas do Ceará, o Shaolin do Sertão, de Alder Gomes, já levou mais de 57 mil pessoas às 20 salas de cinema onde está sendo exibido. O feito faz dele o primeiro filme em bilheteria no Ceará no momento. O primeiro longa de Valder, depois do sucesso Cine Hollywood, de 2013, chega aos cinemas de todo o Brasil em 20 de outubro. O Shaolin do Sertão é ambientado em Quixadá, no interior do Ceará, nos anos 1980, e conta a história de Aloysio Lee, Edmilson Filho, que também é protagonista de Cine Hollywood, um fã de artes marciais que passa o tempo pensando em lutas e filmes chineses. Para quem quer saber um pouquinho mais do Shaolin do Sertão e quer dar muita risada, eu sugiro ouvir a última edição do Judão, outro podcast aqui da Central 3. Eles conversaram com o Valder Gomes, conversaram com o Edmilson Filho e com o Falcão, que é um dos personagens do filme. Então, imperdíveis o filme e a última edição do Judão. Tá de muito parabéns, né? O Valder Gomes, cinema popular e bem feito, enfim, privilegiando o local de onde ele vem, o Ceará, né? Exibindo lá primeiro, muito bacana. É bem interessante que é a segunda vez que ele faz esse tipo de lançamento regional, antes de partir para o resto do Brasil, e é a segunda vez que o resultado é fantástico, atraindo muita atenção para o filme, né? Porque é uma coisa pouco comum. Normalmente as pessoas querem que o filme estreie no maior número de salas e cidades possíveis de uma vez. E ele sempre busca esse lançamento regional primeiro para impulsionar o filme para o resto do país. Pois é, e esse segundo filme dele que já vem com um apoio um pouco maior, o Telecine patrocina o filme, tem o Marco Veras, comediante que é figurinha carimbada na Globo, outros atores globais. Que bom ver uma figura, né, corajosa e tão original e criativa como ele ganhando espaço, sendo reconhecido, né? Que tenha sucesso e longa vida fora do Ceará também, o Shaolin do Sertão. Sim, é bom a gente ter um cinema popular que vá um pouco além do Globo Filmes e dos filmes de humor de sempre. Pois é. Murilo, muito obrigado pela sua presença. Espero que você esteja aqui na semana que vem também. Obrigado, estaremos aí, substituindo o Paulo Silva Júnior de novo. Maravilha, bom repouso, Paulo. Obrigado, Matias. Obrigado, amigo ouvinte. E até a próxima. Um abraço. Um abraço.